Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar falando sobre esse livro aqui, do José Antônio Pagola, Jesus, uma aproximação histórica. Já fiz um primeiro volume, agora eu vou fazer um segundo volume desse livro. Então, queria destacar alguns pontos que foram tratados nesse livro, né? Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 11, Jesus diz a seus discípulos: lhes foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo acontece em parábolas, a fim de que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E em Mateus capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: porque lhes foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, para José Antônio Pagola, a mensagem de Jesus ela era dirigida a todos, né? na visão dele. E essas passagens aqui que falam de algo que estaria oculto, né? Tratam-se de uma passagem posterior, tá? Quando os textos das parábolas, os contextos já haviam se perdido e começava-se a aumentar o número de interpretações para aquilo. Então começava a se tornar difícil a interpretação daquilo. Então esses versículos teriam sido inserções tardias no texto dos evangelhos, segundo José Antônio Pagola. O N. Mix, no livro dele, né, ele mostra que, apesar da pregação de um reino de Deus futuro, os cristãos paulinos extraíam poucas deduções políticas da mensagem escatológica dos evangelhos. Tá? O próprio Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 31, ele, ao invés de comparar o reino de Deus com uma árvore frondosa, né, com uma figueira ou algo assim, ele prefere comparar com o exemplo da mostarda, né? Que o grão, a semente da mostarda, era a menor das sementes que os judeus conheciam naquela região. Não é a menor das sementes de todas as plantas, mas naquela região era a menor. Então, e ela já vinha sendo usada também no Talmud como uma referência para a menor unidade de medida. E essa semente de mostarda, mesmo sendo pequenininha, ela se transforma num arbusto de mais ou menos uns 3 metros e acaba servindo para essa imagem que Jesus faz do reino de Deus, né? Ou seja, algo que cresce pequeno e se transforma em algo grande e poderoso. Então ele desfaz a imagem de uma vitória de um grande exército ou algo assim, né? O José Pagola ele diz assim, nas palavras dele, né, abre aspas, Deus não é uma força conservadora, mas um chamado à mudança. O reino de Deus está próximo. Mudai a maneira de pensar e de agir e crede nesta boa notícia. Achei interessante quando ele fala que Deus não é uma força conservadora. Né? Ele incita a mudança. Em Lucas 13, 20, Jesus usa a parábola do fermento, né? Com o reino de Deus aconteceria a mesma coisa que um fermento, né? Que uma mulher pegou o fermento e misturou o fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Então, quando você coloca o fermento no pão, mistura, aquilo magicamente, o pão ele cresce, né? Então, a força de Deus atua da mesma maneira. Ela atua de uma maneira secreta, que nem um fermento, e imperceptível, e é capaz de transformar tudo por inteiro. Agora, aqui o detalhe, José Pagola, ele chama atenção para que essas 3 medidas de farinha, isso daria para fazer 40 quilos de pão. Isso daria para alimentar 150 pessoas. Então, o exemplo de Jesus parece um pouco exagerado, né? Ou seja, parece que ele está pensando num grande banquete, né? Esse sentido talvez se perca quando você perde essa noção de medida da farinha, né? É interessante que o Pagola chama a atenção, né, que o fermento no judaísmo ele era associado ao mal.
tá? Por isso que tem os pães ázimos, né? São os pães feitos sem fermento, um símbolo de pureza, né? O próprio Jesus, em Marcos 8, capítulo 8, versículo 14, ele diz para evitar o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então, veja, Jesus ele está o tempo todo subvertendo os modelos tradicionais, as metáforas tradicionais. Da mesma maneira, a parábola do samaritano, o samaritano é que era o bom, faz a boa ação, né? Em Lucas 10, versículo 30. Né? E o samaritano era tido por uma pessoa impura pelos judeus. Então ele está constantemente revendo esses conceitos. Né? O Jean-Dominique Crossan ele destaca nessa analogia ainda da mostarda, né? Que cresce, né, com o fermento, que cresce, né, e o fermento que cresce, né, esses dois exemplos, tanto a ação do fermento quanto a ação da semente pequenininha que cresce e gera um arbusto grande, né, para os camponeses da época, isso era milagre, isso era um sinal divino, era uma intervenção de Deus na natureza. Quer dizer, como é que hoje a gente já não vê mais isso, né? Hoje a gente vê a ação do fermento como uma reação química. A semente que cresce é uma reação biológica. Mas é interessante ver como é que, na perspectiva da época, isso era milagre. Porque não se conhecia essa reação química. Né? Jesus pratica exorcismos e curas, né? E isso é relatado por diferentes fontes, né? Como os evangelhos sinóticos, a fonte Q, mesmo os críticos do cristianismo, como Celso e Trífon, né? Que são, tal como aparece nos textos de Orígenes e Justino, né? Também acusam Jesus de ser mago, né? Joséfo, na passagem que fala de Jesus, também fala de Jesus como mago, né? Mas nenhum desses casos se assemelham à prática de goetia, ou seja, a magia para o mal, né? Ou seja, você fazer magia para fazer mal a uma pessoa. Jesus não se encaixa nesse perfil. E ele também não usa amuletos, feitiços, encantamentos. Ele não se vinga dos seus adversários. Ele não manipula forças ocultas. Ele não faz curas em troca de dinheiro. O motivo dele é sempre anunciar o reino de Deus. Então, todos esses elementos distanciam Jesus da imagem de um mago. Né? A imagem de um mago, né, como fala Crossan, é desfeita. O Richard Horsley também desfaz essa imagem de Jesus como mago. Ele não se encaixa nessa imagem. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus diz assim para os 12, né? Os 12 apóstolos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça o recebeste, dai-o de graça. Então veja, essa questão não se encaixa com a ideia de um mago, porque o mago faz em troca de dinheiro. Na ilha Tiberina, no Tibre, foi construído em 290 a.C. um templo de Esculápio, tá? Que o historiador romano Suetônio ele descreve esse templo como refúgio de escravos doentes, que pode ser considerado um precursor do hospital público. Tá? As pessoas iam lá para receberem sonhos, onde elas iriam narrar o sonho para o sacerdote e o sacerdote ia escolher o medicamento adequado em função daquele sonho. No templo de Jesus havia um templo de Esculápio, tá? Conhecido como Epidauro, que ficava perto da cidade de Corinto. Estava em funcionamento. É interessante, quer dizer, enquanto Jesus estava curando lá, tinha a opção lá do templo de Esculápio. Na cura do cego de nascença, descrita em João capítulo 9, versículo 6, Jesus ele chega a pronunciar algumas palavras. Cospe no chão, faz uma lama e coloca lá no olho da pessoa, com a saliva, né, e bota no olho, passa nos olhos do cego.
Marcos 8, 23 relata esse episódio. Em Marcos 7, 33, Jesus usa saliva para tocar a língua de uma pessoa que tinha problema de fala e curar. Agora, o que é interessante é que nesses episódios aí de Marcos e sobre o cego e o mudo, né? Lucas e Mateus, eles não fazem referência a essas curas, sendo que essas são as únicas duas curas que estão presentes em Marcos, mas que não aparecem em Mateus e em Lucas. Então isso pode ser uma referência porque para os judeus a saliva era impureza. Então, para tirar esse incômodo, eles tiraram essas curas de Mateus e Lucas. Mateus e Lucas não incluíram essa cura. Tá? No exorcismo de Gerasa, ou Gadara, tá? Em Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20, Jesus pergunta lá aos porcos que estão sob domínio do demônio, né? Ele pergunta qual é o nome do demônio, né? E eles respondem que é uma legião. Então, essa referência de Marcos, capítulo 5, é uma das poucas referências em que parece haver uma referência à legião romana, né? Uma referência indireta, porque havia uma legião romana, a 10ª Legião Fretense, que ela estava instalada na Síria. Os romanos eles não estavam lá na Galiléia, eles tinham um destacamento lá na Síria. Se desse algum problema, eles vinham e controlavam toda a região da Palestina daí. E essa legião fretense ela tinha o javali como símbolo, que é justamente o animal que estava possuído. Então isso daí parece uma referência indireta, uma das poucas, a Roma. Lucas capítulo 7, versículo 1 e Mateus 8, versículo 5, narra que Jesus curou o criado de um centurião residente em Cafarnaum. Tá? Isso, segundo José Pagola, é inverossímil historicamente. Por quê? Porque os centuriões eles ficavam na Síria, eles não moravam na Galileia. Então, não está batendo com ele. Parece uma imprecisão aí dos dois evangelistas. Com relação à ressurreição, sempre que se fala em ressurreição no Novo Testamento, são usados dois verbos em grego. Tá? O egeirein, que é despertar uma pessoa de um sono, e o anistanai, que é levantar uma pessoa, o morto que jaz morto. Então, nos dois casos, a pessoa está morta. Ela não tem nenhuma... Ela não está em outro mundo viva. Ela simplesmente está morta. Então, na perspectiva dos judeus, e aí uma referência ao Salmo 115, versículo 17, diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então, no conceito judaico, a pessoa morreu, não tem outro mundo, não tem nada disso. Morreu, acabou, morreu. Agora, Lucas 16, 19, ele fala de uma conversa de Lázaro, que já teria morrido, com Abraão, que já teria morrido, e com um homem rico, que morreu. Eles teriam se encontrado. Então aqui parece que eles já falam depois de morte. Então essa perspectiva aqui de Lucas 16, versículo 19, parece que é um texto posterior, que já traz outra perspectiva. O José Pagola ele destaca uma outra coisa interessante aqui, é que no Novo Testamento há diversas referências ao aramaico. Tá? Expressões, por exemplo, nas bem-aventuranças aparece assim: felizes somos nós que não temos nada, felizes somos nós que agora temos fome. Essa forma de construir a frase remete ao aramaico. Há 26 palavras de origem aramaica que aparecem nos evangelhos, no Novo Testamento. Tá?
onde se destaca a palavra Abba, pai, que aparece em Marcos, por exemplo, 14:36. O Abba é como se fosse paizinho, é uma maneira carinhosa de se referir a pai. Outra questão ainda sobre o aramaico, né? Jesus ele não cita as escrituras pelo hebraico dos textos da sinagoga, mas possivelmente uma forma mais popular que circulava ali nas aldeias, que eram traduções conhecidas como Targumim para o hebraico. Então você tinha uma versão dos textos bíblicos em aramaico, que era a linguagem que as pessoas falavam. E ali já não tem ali, é uma versão popular, né? Não tem um rigor, não foi feito por um erudito ali, é uma versão popular de alguns textos bíblicos, né? Não da Bíblia inteira, mas alguns textos bíblicos, né? Então, um desses textos deu origem ao Targum de Isaías, que foi composto lá pelo ano 70. Isso foi um compilado desses textos mais primitivos aramaicos, né? Nesse texto aparece com frequência a expressão reino de Deus. Reino de Deus não aparece no hebraico, mas aparece aí nessa versão do Targum de Isaías, que vem do aramaico. E que reino de Deus vai ser uma questão central na mensagem de Jesus. É isso então. Muito obrigado então.